Bom, gente, então nós vamos, com muita alegria, iniciar a nossa jornada. Mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que possamos nessa noite estarmos sintonizados com a frequência do bem, com os nossos mentores espirituais que já se fazem presentes em nossa ambiência virtual. Eu não tenho dúvida, envolvendo a todos em seus lares, nos ambientes em que estamos nesse momento sintonizados, que possamos nesse momento, queridos amigos, convido a todos para podermos juntos orar ao Senhor. Conforme Jesus nos ensinou no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vamos fazer a oração que ficou conhecida pela cristandade como a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor, e sempre. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Atenda, Senhor, às nossas súplicas, auxiliando-nos em nossas questões mais profundas, em nossas inibições, nos nossos medos. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos conflitos, naquela úlcera que macera, naquela fantasia estonteante. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o próximo como um amigo, perdoar os inimigos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no futuro que nos aguarda, na imortalidade que nos espera. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aprender as leis para servir cada vez melhor o Teu Evangelho. Que os benfeitores espirituais, Senhor, estejam conosco e que estejamos com eles, não só em sintonia de pensamentos, mas acima de tudo de envolvimento através das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das virtudes que vão cada vez mais se potencializando, para que os vícios, as dificuldades fiquem pelo caminho. E assim, Senhor, nós suplicamos a permissão para dar por iniciado mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, na nossa sala estudando o Espiritismo. Que todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita, nesse momento, sejam abraçados. Que aqueles que nos acompanham semanalmente na Rádio Brasil Espírita de Alagoas possam todos receber as flores da nossa gratidão, o abraço dos amigos, e que juntos possamos caminhar nesta busca da iluminação. E suplicamos, Senhor, que ao final da nossa tarefa possamos nos sentir em paz. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Boa noite para todos. Caríssimos irmãos da Rádio Brasil Espírita, ouvintes da Rede Amigo Espírita, todos vocês que compomos nesse momento essa rede de fraternidade. Vamos dar as mãos para que a ambiência se faça arrimada nos ideais de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Nós estamos retornando para dar continuidade ao estudo do livro Leis de Amor de Emmanuel, nesse nosso espaço, nesse programa que é intitulado Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos trabalhando com esse livro já há várias semanas. Especificamente agora nos situamos no capítulo 6º, que é intitulado Consequências do Passado. Esse livro foi um atendimento que Emmanuel e a sua equipe realizaram face a uma proposta que surgiu dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde os companheiros elaboraram várias questões da atualidade, do nosso contexto de vida, como aprendizes espíritas, e Emmanuel prontamente, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, trouxeram um projeto muito interessante que nós nos candidatamos a estudar junto com vocês. Nós estamos hoje dando continuidade, portanto, a partir do capítulo 6º, da questão de número 5. Eu vou me permitir ler a pergunta de número 4, apenas para já fundamentar a questão 5. Vamos lá, 4. O Arnaldo coloca no chat e eu peço que todos possam participar, enviando perguntas, os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita possam envolver-se nos chats, enfim, que a Cláudia, a nossa facilitadora, vai nos ajudar para trazer as questões de vocês. Lembrando que o estudo doutrinário participativo ele se torna muito mais produtivo para todos nós. Pergunta de número 4. Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? Resposta. No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça. No berço, acorda e retoma o arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. Rapidamente, essa pergunta já bastante trabalhada no último encontro, Emmanuel vem definir para nós que estamos sempre vinculados ao crescimento evolutivo. Estamos sempre diante da posição que nós ocupamos, seja no cenário espiritual, como dentro dos próprios compromissos diante da vida, estando nós encarnados. Por isso, quando atingirmos a condição de desencarnados, ou seja, adentrando o mundo dos espíritos, nós vamos estar, como agora, diante da nossa realidade. Ou seja, de posse das alegrias e das dores que amontoamos sobre a nossa própria cabeça. É óbvio que fica claro para nós em doutrina espírita que no momento da desencarnação, que Emmanuel poeticamente trata como o justo momento do acerto de contas, nós estaremos como que diante de uma verdade soberana, sem véus. Estaremos diante de uma realidade que não temos como nos furtar. Aqui na Terra, muitas vezes, nós procuramos, promovemos, incrementamos fugas espetaculosas diante da grande verdade. Por isso que doutrina espírita propõe para nós o tempo todo a busca do autoconhecimento. Porque é fazendo um investimento na nossa própria intimidade é que nós vamos descobrindo
exatamente essa nossa posição, a necessidade de ajustes, o empreendimento que precisamos para construir novas bases e, obviamente, o acerto de contas com aqueles que nós nos comprometemos no espaço e no tempo. Agora, com relação ao berço, no berço o espírito acorda para retomar o arado da experiência. Lembrando que no despertamento é para uma nova realidade. E graças à misericórdia da providência divina, nos despertamos com um sono profundo das nossas experiências pregressas. Isso é muito valioso para a gente refletir. Ou seja, esquecemos para reconfigurações, para ressignificações, para reajustes, para reencontros, dentro desse projeto que vai definir para nós o lidar com os créditos e com os débitos que necessitamos para a vitória sobre nós mesmos. Questão de número 5. Até agora eu estou aqui fazendo as notas introdutórias, aguardando de vocês as participações. Questão de número 5. Em síntese, território novo para nós. Onde permanece espiritualmente a criatura reencarnada? Onde permanece espiritualmente a criatura reencarnada? Resposta: cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo que fez consigo e com o próximo. Está aqui. Observemos como Emmanuel responde de uma forma majestosa, clara, sucinta, bem objetiva. Ou seja, a nossa posição espiritual, agora, na condição de espíritos reencarnados, estamos diante de tudo que fizemos, consigo mesmo e com o semelhante. Estamos diante dos fatos, dos atos que foram promovidos no tempo. Nós acabamos de dizer que reencarnamos com o véu do esquecimento. O véu do esquecimento é para nós podermos reiniciar a jornada. Nós não sabemos, nós não lembramos dos detalhes dos nossos deslizes, dos nossos acertos. Não sabemos. Para que nós possamos, portanto, reativar processos, retomar aquele ponto em que nós paramos. E como que isso vai acontecer? Através da convivência com o semelhante, através dos convites que a vida nos oferece para realizar, para, vamos dizer assim, experienciar, para viver acontecimentos que de alguma forma possuem ressonâncias com os acontecimentos pregressos. É isso? Ou seja, a gente não sabe dos detalhes do ontem, mas tudo que está acontecendo aqui agora é derivante do ontem. Nós não tenhamos dúvida disso. Então vamos pensar, com muito carinho, com cautela. Nós estamos aqui na sala estudando o Espiritismo. Paramos a nossa vida para refletir sobre as bases da doutrina espírita. Por que nós estamos fazendo isso? A nossa alma está gritando por algo diferente. Por quê? Porque o que antes nos enovelava, possivelmente não está mais nos agradando. Ok?
Então, isso é uma oportunidade que nós estamos tendo para iniciar uma nova obra. Agora, por que o Espiritismo? Por que a questão espiritual? Ampliando, não tenhamos dúvida de que todos aqui possuímos, na nossa ficha, nas nossas experiências, andanças na área da religiosidade. E de alguma forma nós estamos sendo tocados agora naquele ponto que já foi conquistado. O que nos emula, o que nos estimula, o que nos determina a continuar fazendo, a participando, a nos envolvendo nesse projeto Luz. Agora, possivelmente que os motivos são motivos desagradáveis. Eu posso estar aqui na sala debaixo do desespero. Eu posso estar aqui envolvidos por uma grande decepção. Eu posso estar aqui porque eu estou assolado pela desencarnação, pelo abandono, pelo ataque, pela incompreensão, pela conduta daqueles que eu amo, enfim, pela doença. Cada um aqui, ou podemos nós até elencar uma série de motivos. Então, ou seja, a providência divina está nos dizendo assim, olha, vinde aqui, para fazer uma adequação, né? Vinde aqui, porque você conhece um pouco esse caminho. Você tem experiência nessa área. E você tem que se apegar nisto. Né? E aí o que vai acontecer aqui? Nós vamos encontrar corações que possivelmente são corações que nos conhecem, que nos conhecemos profundamente. Aí a gente pode entender o porquê das afinidades, né? Das amizades que a gente estabelece nas atividades espíritas. Somos almas que nos conhecemos e que nos encontramos num momento extremamente importante e definidor da nossa vida. E para que um possa estimular o outro. Agora, o sofrimento que está carreando, que está martirizando, ele é um sofrimento que foi elaborado pelas nossas próprias tendências, pelos nossos próprios comportamentos do passado. E hoje, se não estamos repetindo, a vida devolve o comportamento de ontem. Como nós podemos estar repetindo o comportamento de ontem, nessa vida atual, e a vida está também nos devolvendo na mesma medida. Eu estou percebendo que nós estamos tendo uma participação aqui no chat de um companheiro que diz assim, é o Gilmar. Gilmar, que bom você participar. Seria correto dizer que somos escravos de nossos compromissos com a retaguarda, das nossas experiências com a retaguarda? Parece que você repetiu, não? Eu não sei se eu entendi bem. Nós somos escravos, sim. Somos escravos das nossas semeadoras. E aí eu gostaria de te responder com o Evangelho. Quando Jesus, no capítulo 8 de João, ele diz assim, que quem comete pecado é servo do pecado. O pecado no sentido dos desvios, dos desequilíbrios, promoveu a dificuldade ao retorno. E nós nos tornamos escravos. E aí a nossa alma vai suplicar pela liberdade. Olha aí os princípios. Mas para isso nós temos que entender o que vem a ser igualdade. Não é? Se somos escravos, porque ontem nós trouxemos dificuldade para o semelhante é um coração igual ao nosso, no seu sentido do aprendizado, é um espírito, e nós precisamos então de compreendê-lo e de nos reajustar com ele dentro dos princípios da mais pura fraternidade. Então a balança fica assim, bem ajustada dentro de um contexto filosófico que eu quis adequar aqui, sem nenhuma forçação de porta. Então, isso tudo é extremamente importante. Você vive hoje um drama num relacionamento, seja com o marido, com a esposa, enfim. E existem muitos casos em que o drama de hoje
as raízes, as matrizes de todas as dificuldades do agora, elas foram implementadas no ontem. E a gente acha que tudo aconteceu simplesmente porque se desgastou alguma coisa. Não é? Um projeto foi esquecido. E na realidade, quando nós nos embrenhamos num compromisso com o semelhante, não tenhamos dúvida de que a ele nós temos muitos débitos, para não dizer créditos também. Não é? Então, eu estou vendo aqui, a Cleusa está dizendo, mas esses atos e fatos são de imediato lembrados por nós, assim ao desencarnar? Ela está voltando no ponto anterior. Minha irmã, nem tudo vem à tona no momento da desencarnação. Mas a tendência é que nós vamos recobrando a lucidez, exatamente para que a gente possa entender até o motivo de ter chegado no mundo espiritual. Embora também podemos passar por um esquecimento bendito lá nas câmaras de retificação. Porque os espíritos não querem promover castigo ou pena eterna. Somos nós mesmos que vamos nos descobrindo e efetivamente entrando nas faixas da cobrança íntima, não é? Ou da cobrança até com relação ao comportamento do semelhante. E quando isso acontece, ou seja, o indivíduo passa a exacerbadamente cobrar do outro, que possivelmente está aqui na Terra, vai se estabelecer princípios até obsessivos, o que é muito mais comum do que imaginamos, não é? Somos responsáveis pelo que idealizamos em nosso planejamento reencarnatório. Então, são pontos que a gente efetivamente vai elaborando. Então, Cleusa, eu estou vendo que parece que a sua indagação foi respondida. Mas se não, eu peço que retorne, porque a gente não está com pressa. Nosso trabalho tem que ser baseado na simplicidade, na clareza da exposição, do entendimento, para que todos nós possamos crescer, porque estamos aqui todos com as mesmas necessidades. Ok? Então eu gostaria de agradecer a todos a presença, os ouvintes, em mais esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Ok? Então vamos lá, antes do primeiro intervalo. Pergunta de número 6. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Resposta. Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque. Daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. Gente, Emmanuel novamente sintetiza. Mas que resposta! Isso aqui nos convida para profundas reflexões. Nós, quando preparávamos o trabalho de hoje, nós fomos até inspirados a buscar um livro que é intitulado Lições de Sabedoria. São entrevistas dadas por Chico Xavier à Folha Espírita, e um trabalho muito interessante que foi organizado por companheiros de São Paulo, como a Marlene Nobre. E nós temos nesse livro, que vocês encontram na internet, o Arnaldo conseguiu aí baixar antes de começarmos. Em uma das entrevistas, no caso essa aqui foi para o Fernando Ormond, e também para a própria Marlene. Chico Xavier foi questionado sobre o câncer e a AIDS. Então, para a gente falar um pouco dessas questões, dessas enfermidades que muitas vezes a gente vai herdar,
nós resolvemos trazer estas perguntas e respostas, que elas vão nos elucidar de uma forma muito interessante. Observem. Poderá a pesquisa científica médica conseguir a cura do câncer sem antes aprofundar-se na mecânica espiritual que gera as doenças? Resposta do Chico. Acreditamos que a cura definitiva do câncer e de outras moléstias que se fazem flagelos da comunidade exigirá essa penetração da ciência nos processos espirituais da vida. Acrescentamos ainda que, sem essa penetração, se a luta contra o câncer ganhar vitórias relativamente fáceis, outras enfermidades virão substituí-lo por agentes de reeducação e aperfeiçoamento de nós outros, os seres humanos. Vejamos aí o Chico, inspirado por Emmanuel, trazer uma resposta dessa, né? Ou seja, a cura definitiva das moléstias, como câncer, vai exigir que a ciência penetre nos processos espirituais da vida. Porque as matrizes dessas doenças estão no perispírito, estão no corpo espiritual. E o corpo físico passa a ter uma função apenas de um mata-borrão. É o que a gente costuma até de vez em quando usar alguns simbolismos, né? O corpo físico funciona como uma esponja. Ou seja, o perispírito precisa do ajustamento, né? Através das suas tessituras vibráteis, energéticas. Então, para que haja esse ajuste, nós precisamos do choque anímico da reencarnação. Então, a reencarnação já é uma bênção nesse sentido. Por isso que a gente aprende em doutrina espírita com profundidade que o espírito necessita da reencarnação para dar como se fosse quase um salto quântico. A fixação de caracteres é na Terra. Guardemos isso. Tem alguns autores escrevendo aí que o espírito evolui no plano espiritual. No plano espiritual nós podemos reconsiderar, repensar, porque nós vamos sentir, nós vamos ter emoções, etc. Mas fixação é aqui na Terra. Isso aí, Kardec deixa claro, as obras básicas, as obras subsidiárias são todas unânimes nesse sentido. Então a gente deve tomar cuidado com o que a gente anda discutindo aí, porque até diga-se de passagem, tem gente que acha que Kardec está superado, André Luiz já é do século passado, e estamos que escrevemos coisas aí sem fundamentação. Eu vou interromper porque a Sheila da Itália, nossa querida amiga, está dizendo assim: a minha melhor amiga desencarnou de HIV. Ela chegou na última fase. É horrível, mas ela nunca, no tempo dela de doença, deu sequer algum problema. Ela sempre dizia que tinha que passar pela dificuldade, não é? Eu tive câncer. Agora é um depoimento da nossa querida amiga Cleusa. Eu tive câncer, mas não tenho dúvida que ainda tenho muitas provas a pagar, pois com certeza tive uma segunda chance. E o Sim de volta dizendo: os medicamentos já estão na terra, nos campos, na floresta, nas águas. Eles serão descobertos na medida em que a humanidade estiver merecendo. Muito bem. Eu agradeço a participação da Sheila, que falou da amiga, e é tão interessante, né, a gente ver um coração passando pela prova sem reclamar, sem querer dar trabalho, com resignação. Isso toca profundamente os nossos corações, não é mesmo? Já a Cleusa, quando fala que teve o câncer, que não tem dúvida de que tem algo
ou muitas coisas ainda a ajustar. É isso mesmo, Cleusa. E graças a Deus que você venceu essa etapa, não é mesmo? Venceu essa etapa. Nós conhecemos, convivemos com muitos corações que passaram a encarnação, boa parte da encarnação, lutando contra o câncer. E, embora tenham desencarnados, chegaram no mundo espiritual vitoriosos, porque trabalharam a intimidade, trabalharam a resignação, a humildade, trabalharam a fé, não é? A esperança. Geralmente os pacientes que têm as doenças crônicas potencializam de uma forma exuberante essa questão da fé, a fidelidade a princípios espirituais, né? Ao arregimentar forças para superar. São verdadeiras lições de vida, né? E o Sindival, quando fala que os medicamentos estão na Terra, como a ciência está se desenvolvendo para encontrá-los, é muito importante que a gente entenda que as vitórias devem ser sobre nós mesmos, porque vencendo a nós mesmos, as próprias enfermidades vão perdendo a sua função, porque à medida que o espírito vai se soerguendo, ele não necessita mais do fator educativo das doenças, não é mesmo? Foi muito interessante a colocação aí sobre a questão das enfermidades, né? Ou melhor, dos elementos que estão dispostos na própria natureza, não é mesmo? Embora o Chico tenha falado sobre uma questão importante, que se a gente não lutar para vencer a nós mesmos, ou a ciência pode até descobrir a cura do câncer e que outras doenças vão aparecer, não é mesmo? Mas nós também separamos mais uma pergunta que foi feita ao Chico Xavier para que a gente possa trabalhar. Então vamos voltar no assunto câncer e AIDS. Uma outra pergunta formulada a Francisco Cândido Xavier. Estamos participando do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vamos lá. Essa importante aquisição no campo da ciência médica viria através de médiuns ou de médicos? A descoberta. Resposta. Acreditamos que a cura do câncer, para ser válida, deve chegar até nós através de médicos humanitários. Isso não é papel de médiuns espíritas, né? Porquanto uma realização dessas, na expressão positiva com que se deve apresentar, pertence ao domínio da ciência médica, que há tanto tempo se empenha em trazer ao mundo esta conquista. Aqui cabe pensar: médicos sejam por médicos entendidos, porque estamos certos de que os cientistas desencarnados estão auxiliando aos cientistas da Terra, que se consagram ao bem. Olha que interessante. Lembrando que os cientistas da Terra, não é, eles na realidade também são instrumentos da espiritualidade, não é mesmo? Então, agora continuando, que é aqui que a gente queria chegar. Quer dizer que em todo caso de câncer, a mente está profundamente associada ao processo? Prestemos atenção. Né? Prestemos atenção. Quer dizer que em todos os processos do câncer, a mente está associada? O que vocês acham? A mente está associada? Ok. Então vamos lá. Sim. Eu vi que tem alguns aí que disseram não, né? Mas vamos lá. O Chico está dizendo. Sim. Em todo caso de câncer, o mundo mental desempenha um papel muito importante, porque a própria mente do enfermo pode cooperar no estacionamento e talvez na regressão ou na ampliação de caráter violento
em qualquer processo canceroso. Jesus amado, hein? Que resposta, que sabedoria que Emmanuel nos oferece, e Chico potencializa isso de uma forma tão evangélica, não é? O nosso irmão está dizendo: não existe regra fechada, não é mesmo? Mas tem um detalhe, meus amigos. Vamos voltar no objetivo da noite? Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque. Daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. Estas doenças congênitas nós podemos ampliar e encaixar aqui com todas as mazelas que se originam na nossa estrutura física, porque elas sempre vão partir do nosso desalinho mental. Sempre. Pode ser do passado, como pode ser do próprio comportamento, da própria descarga dos impactos emocionais, das angústias, das tristezas, do ódio, que nós podemos empreender dentro de um processo, de uma encarnação. Agora, você pode ter na sua estrutura genealógica, né, nos seus traços, no seu DNA, potencial para ter qualquer tipo de doença. Se ela não tiver na sua marca, na sua bagagem, se você não tiver ficha compromissada nesse campo, ela jamais vai se desenvolver. Isso é fato. Porque a mente, ela é responsável por todo o nosso encaminhamento evolucional. Então, para a gente pensar, né? Nós estamos recebendo participações de vários companheiros que estão chegando agora. Eu gostaria até de dizer para os nossos irmãos que estamos trabalhando com muita cautela, com muito carinho, com muita paciência. Então, as perguntas são muito pertinentes. E eu gostaria que a gente tratasse todas com tranquilidade, para que a gente não possa criar uma ambiência que não seja terapêutica positiva, ok? Mas a Miriam está perguntando, e no caso das enfermidades psíquicas, no desencarne, como o Alzheimer, há uma evolução do espírito? Sempre, 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 minha irmã. A dor é soberana, a dor é anjo bendito. Então, o espírito não retrograda. Quanto mais sofrimento, maior a possibilidade do espírito se projetar para as esferas maiores. Desde que ele trabalhe com esse pressuposto ou com essa fundamentação da resignação e ir elaborando num plano de humildade. Não é? É a lei de causa e efeito que vai funcionando. Não é? Agora, existem situações que o espírito desencarna completamente fora de um contexto de realidade. Mas não tenha dúvida de que no mundo espiritual ele tem os seus instantes de lucidez. Ele tem os seus momentos em que ele está sendo elucidado, orientado. Não é? Enfim, para a espiritualidade não tem tempo perdido. Não é mesmo? Agora, mais uma pergunta. Quer dizer que em todo caso de câncer a mente está profundamente associada ao processo? Sim. Em todo caso de câncer, o mundo mental desempenha um papel muito importante. E aqui, essa resposta, ela nos projeta para reflexões em torno de todas as enfermidades mentais, emocionais, psicológicas. A mente é a base
do fenômeno da vida. Nós vivemos dentro da nossa realidade, da nossa produção mental. Há muitas moradas na casa do Pai. A nossa mente favorece a muitas elaborações. Agora, é importante que nós possamos entender que precisamos operar como agentes ativos, proativos nesse mundo mental. Jesus define para nós que o reino dos céus não é conquistado lá no mundo lá de fora, é no mundo íntimo. Então, se a mente tendo um papel que pode estacionar uma doença, se nós descobrirmos um processo infeccioso, um processo degenerativo, seja o que for, a mente é capaz. A mente pode e pode muito. Inclusive, ela auxilia muito na própria descarga, vamos dizer assim, fluídica, energética, que está no perispírito e no corpo físico. Nós já atendemos muitos casos que o indivíduo viveu processos aflitivos, em que, à medida em que que o processo foi se desenrolando, ele foi fazendo luz no plano espiritual, enquanto o corpo dele apresentava aspectos sombrios, não é mesmo? Mas ele estava se recompondo através desse processo, principalmente pelo mecanismo da sua fé, né? Como pode regredir uma doença? Como pode ampliar a doença? Antigamente tinha um estigma, que costumava os antigos falarem assim, que tinha determinadas doenças que era bom nem falar para a pessoa, né? Porque se falasse, se abrisse, aí que o negócio ia desenrolar mesmo, né? E isso é fato. Porque de repente o indivíduo ele se desgoverna tanto diante de uma informação que ele pode perfeitamente acelerar o mecanismo das dificuldades, né? Está sendo colocado no chat, né? A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Isso aí, a dor é inevitável. Agora, o sofrer é opcional. Filosoficamente, Leon Denis quer dizer o seguinte, que o sofrimento ele está na razão direta do nosso entendimento. Observe. Por isso é que Kardec vem dizer no Evangelho segundo o Espiritismo a importância do bem sofrer. Porque tudo se complica com o mal sofrer, não é? Para a gente refletir. O assunto, ele mexe, não é mesmo? O assunto trabalha histórias nossas, familiares, enfim. Por isso, como o nosso trabalho tem que ser todo ele focado na doutrina espírita e no Evangelho, e é essa a orientação de Emmanuel na sua obra, nós gostaríamos de trazer, com a permissão de vocês, uma lição intitulada Nas Leis do Destino. Está no livro Justiça Divina, que foi psicografado pela nossa alma querida Chico Xavier. Eu peço a permissão para fazer a leitura. Repetindo, Nas Leis do Destino. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros. Criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução.
nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhes atendes às necessidades, sofrerás para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. Arnaldo, isso é lei de causa e efeito. É inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos, ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou. Mas se esquecem de que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outra. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a sua própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes. E sendo justiça, determinou possuísse cada um de nós vontade e razão. A vida assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento, no Calvário, que estaria com ele no paraíso. Como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual? Porque foi o próprio Cristo quem nos informou, de maneira incisiva, que o reino de Deus está dentro de nós. O sofrimento, a dor, ela não é eterna. Ela é transitória de acordo com o que nós nos propusemos a implementar. A razão é direta. Costuma ser tempo e espaço. A Adriana está dizendo assim: não vejo a síndrome de Down como talvez uma culpa para o encarnante, pois eles vêm apenas para nos ensinar amor. Seres capazes de despertar em teus pais
na minha visão, escolhidos para aprender a amar ao próximo. É isso aí, Adriana. Mas vamos refletir, minha irmã. Nós precisamos de desenvolver muitos potenciais. E quando a gente observa uma criança com síndrome de Down ensinando os pais as notas do amor, pelo nível de sensibilidade, pelo carinho que expressam, nós precisamos ver neles também espíritos que estão tendo a oportunidade de trabalhar na própria intimidade muitos outros aspectos. Então, um espírito não reencarna para ter síndrome de Down só para ajudar os pais. Seria contraposição na escala evolucional. Por isso é que analisar a reencarnação nós temos que ter muita calma, muito critério. Nós precisamos de avaliar com a razão, com o sentimento, com a observação dos fatos. Vou te contar uma história, porque propositalmente o tempo para a gente dar o segundo intervalo vai nos oportunizar, no terceiro bloco, a gente comentar a questão de Emmanuel, ou o texto do Emmanuel. Lá pelos anos 40, 50, não, foi mais para frente, nós tivemos a notícia de uma encarnação de um vulto importante da história do Brasil, que reencarnou num lar na cidade de Campos. O nome dele, nesta encarnação, que eu não tenho aqui o dado certinho para dar o ano, mas possivelmente foi na década de ali 50, 60. O nome dele era Carlos Vitor Tavares. Ele era filho de Clóvis Tavares, que foi um trabalhador da equipe de Emmanuel, um grande espírita que viveu amigo de Chico, e que, por sinal, um amigo que nos inspirou a colocar no nome desse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, porque ele tem uma biografia, um livro que ele escreveu sobre Emmanuel com esse título. E ele, com sua esposa, Dona Hilda, os outros filhos, a família recebeu Carlos Vitor. E o Carlos, com poucos anos de vida, houve um acidente. O Arnaldo está colocando 1956. Houve um acidente em que o carrinho do bebê, parece que, ou uma bicicleta, esse detalhe eu não sei ao certo, não, foi um carrinho mesmo. Esse carrinho escapuliu da mão da empregada, houve um acidente, essa criança ficou tetraplégica e desenvolveu uma série de dificuldades ao longo da vida e desencarnou. Jovem ainda. E, diga-se de passagem, eu queria até comentar esse fato, porque é uma observação que Flávio Tavares, um estudioso do movimento espírita, filho de Clóvis, ele tem um artigo que ele conta essa história, e o Flávio define de uma forma muito importante que foi o único espírito que se comunicou antes de encarnar e depois de desencarnado através do Chico Xavier. Porque nós vamos encontrar uma mensagem do nosso querido aviador, né? Santos Dumont, uma página, se não me engano, no livro Falando a Terra, e depois ele reencarna, e depois de desencarnado ele vai se comunicar através do próprio Chico para o Pai, em mensagens extremamente consoladoras, e ele dizendo do compromisso que foi assumido por ele no plano espiritual para reencarnar, e ali ele
se projetar para um outro voo. Porque em muitas existências ele se apoiou na vaidade, no seu orgulho. Era um espírito muito voluntarioso. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar apenas 3 encarnações dele: Marco Polo, Cristóvão Colombo e o nosso querido Santos Dumont. E as páginas que ele escreve depois, falando dos mares que ele passaria a desbravar e dos voos que a alma dele necessitava empreender, necessitaria ele daquela reencarnação em que ele pudesse passar pelas dores, pelas provas que ele passou, mas também oferecer uma manifestação de profundo carinho e gratidão àqueles espíritos que o acolheu nessa presente encarnação. Inclusive ele foi até filho do grande Clovis, o rei, que viveu no século VII na Europa. Uma história que já envolve a França, que também com a presença do nosso querido Clóvis Tavares. Mas nós estamos contando isso para que a gente possa compreender um pouquinho os dramas que acontecem em nossas vidas e que a providência divina não nos dá muitos contributos, muitas revelações para a gente saber o porquê destas dificuldades, o porquê dessas lutas. Porque o que é mais importante é a luta em si, é o desafio que precisa de ser perpassado, é a prova que precisa de ser vencida. Então, meus queridos irmãos, nós encontramos problemas, doenças, dificuldades muito sérias em nossas vidas, e tudo isso é para sensibilizar, é para nos tocar aquele que está do lado do paciente, mas tocar o paciente também, porque ele não está vivendo aquela dramaticidade à toa, não é mesmo? Como o Arnaldo colocou, o sofrimento ele pode ser alterado. Agora a dor, ela tem um endereço certo. Ela nos visita exatamente para que a gente possa nos despertar para voos. Não digas que Deus sentencia alguém às torturas eternas. Não digas nunca. Não maldigas, né? Não maldizes. Não reclames. Não se desespere. Tudo que vem do alto é para ficar. Penas, sofrimentos estão passando. O pensamento divino, que é imanente em todos os seres da criação, ele é imanente em você, em todos nós. A vida está pulsando, a vida está te dizendo que você é filho de Deus, filha do Altíssimo. Você nasceu para brilhar, não para morrer de fome. Embora o fogo seja agente precioso da evolução, devemos tomar cuidado, sim, para não incorrer em tocar o braseiro inconsequentemente, porque vamos sofrer as consequências. Nós estamos passando por um procedimento em que estamos respondendo às consequências das inconsequências. A máquina é apêndice do progresso. Precisamos de ajustá-la. Qual a máquina? A máquina, a engrenagem da família, a engrenagem do seu corpo físico, a engrenagem das relações
a engrenagem da casa espírita, a engrenagem do seu trabalho, nós precisamos de ajustar, nós precisamos de revisar. Da mesma forma, nos planos da consciência. Porque a matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que dermos. Então, Emmanuel, aqui agora nesse contexto, ele nos convida a partirmos para um plano operacional. Porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda falando que nós estamos respondendo. Que nós estamos debaixo da lei das consequências. Emmanuel aqui está nos convidando para pensar no futuro agora. Então, como está a nossa condição de dar, de ofertar, de operar? Vamos rever, para que a gente possa aprimorar a dádiva agora. Por quê? Qualificando a resposta no amanhã, que pode ser daqui a pouquinho, é insofismável. Ofereça carinho, que o carinho te responde. Carlos Alberto, seja bem-vinda. Bom, não, aí desculpa. Eu estou lendo aqui, eu entendi errado. Essas causas, fala Maria Helena, das aflições são mesmo difíceis de entender para quem não tem a bênção da doutrina espírita em sua vida. Pensar que há pessoas com dores maiores que as nossas. Isso aí, Maria Helena, é complicado. Agora, a doutrina espírita ela não pode apenas nos explicar. Ela tem que nos impulsionar para que a gente mude o painel. Porque só explicar, só diagnosticar, não resolve o problema do paciente que somos nós. É inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. O todo misericordioso não está punindo ninguém. E nós não podemos mais pensar em se colocar na condição de vassalo de Deus, como alguns religiosos querem. Induzem. Não, você não é vassalo. Você é filho. Você não tem que se humilhar. Você não tem que se envergonhar. Porque não é isso que Deus espera do filho. Se nós somos infantis, queremos o melhor para os nossos filhos, é o que o Senhor quer. Agora, para isso, você também não tem que adular. Muitas vezes a gente se posiciona, até nas nossas orações, adulando, dando um jeitinho. Senhor, só faz isso, eu faço aquilo. Mercado. Eu vou ficar santinho agora para mim. Não é isso, não é isso. Nós temos que trabalhar com uma interatividade com a produção, com a ética, com a nobreza, com o caráter, com a dignidade, com a educação. Deus é amor, gente. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também. Esse parágrafo é transcendente. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo o amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseja a fim de retificar-se. Ponto. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Sem privilégio, com oportunidade. Sem conivência, mas com propostas. É amor. É amor.
é amor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. Aqui, gente, ao convite para conversa com o semelhante. O próximo raciocina da maneira que ele pode, que ele dá conta. Ele vai comer como ele também pode. Então observe o semelhante como um ser espiritual em evolução como você. Se você está tendo oportunidade, o próximo também necessita. Nós precisamos de facilitar para que o próximo caminhe. Eis o ponto. A vida assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. O que você quer, felicidade? Ofereça. Se você quer paz, pacifique. Se você quer trabalho, vá atrás. Se colocando naquela condição de: Senhor, eis-me aqui. Eu vim para servir, não para ser servido. Porque tem muitos procurando trabalho que lhe atenda. Sendo que Jesus conta conosco para trabalhar na obra dele, não é na nossa obra. E não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso. Não vamos brincar com isso. Não vamos. Porque o paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Ele prometeu que estaríamos no paraíso. O paraíso pode ser agora. O paraíso pode ser amanhã. Vamos lutar pelo paraíso. Olhando para o Brasil, nós brasileiros, como uma terra sagrada, como um gigante continental, que tem o formato de um coração. E vamos também trabalhar para que ele seja a pátria do Evangelho. É muito fácil cobrar do outro, atacar instituições, vexar políticos, administradores, apontar a mazela do poder público, enaltecer a corrupção, discutir política partidária, falar das misérias, focar a treva. O discurso da sociedade, observemos, ele foca a treva. Não esqueçamos que Jesus está no leme. E como fala Emmanuel, Jesus vence sempre. Façamos da nossa tarefa a nossa responsabilidade maior. Com fé, com decisão, com esperança, com amor. Porque a pátria do Evangelho, ela há de ser vivenciada dentro dos corações. E nós estamos aqui, sob a tutela de Ismael, para fazer isso acontecer.
Então silenciemos diante do mal e operacionalizemos com a luz, porque nos ensina Jesus que Deus é luz, que Ele é a luz do mundo, mas Ele também disse que você é o sal da terra e a luz do mundo. Que o Senhor da vida nos inspire. Que Maria Santíssima envolva todos que nos sintonizamos nessas ondas do bem, em mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E que possamos suplicar nesse momento pela paz daqueles que convivem, que vivem dentro dos nossos lares. Vamos suplicar pelo atendimento espiritual a todos que sofrem nesse momento, nas ruas, nos hospitais, aqueles que se encontram nas câmaras de retificação, no plano espiritual, no vale das lágrimas. Mas vamos suplicar também para aqueles que caminham felizes no mundo, sem perceberem que a alegria maior está nos céus. Que Jesus abençoe os líderes, os políticos, mas que Jesus também abençoe aos religiosos, que alguns deles conhecem, mas não praticam, e aqueles que já representam o Senhor na terra, que possamos aprender com eles, para que todos juntos possamos engrossar as fileiras dos trabalhadores dos novos tempos, desse mundo de regeneração que todos nós sonhamos. E assim, Senhor Jesus, nós terminamos a nossa singela, despretensiosa e humílima participação, augurando os votos de prosperidade, de saúde e de paz para todos que aqui se encontram procurando o Teu Evangelho. E que a Rede Amigo Espírita, a Rádio Brasil Espírita, todas as emissoras que transmitem a palavra luz da doutrina espírita e do Teu Evangelho, que elas possam ser abençoadas e terem os seus caminhos ampliados, para que todas as suas ovelhas recebam, Senhor, as bênçãos do Teu amor. Sê conosco, amigo, mestre, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Ave, 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 seja o Teu nome. Boa noite para todos. Até a próxima.